Olá pessoal, meu nome é Esther, sou advogada, mãe por adoção e vou fazer esse vídeo para compartilhar mais um pouquinho para você, tirar suas dúvidas sobre a adoção. O último vídeo que nós fizemos foi sobre entrega voluntária, um monte de gente tirando dúvidas, um monte de gente falando que o assunto foi interessante e aí a gente vai fazer mais esse vídeo aqui para tirar mais dúvidas sobre a questão da adoção. Hoje eu vou falar sobre alguns requisitos para adotar, tá bom? Então, para adotar, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, não pode ser menor de idade, uma coisa um pouco óbvia, mas tem que ser maior de 18 anos. Ascendentes e irmãos não podem adotar. Então, o avô, a avó não pode adotar o neto, o irmão não pode adotar a irmã. Ai, nossos pais morreram, minha irmã pode se tornar minha filha por adoção? Não, irmão é irmão. Por ter esse laço sanguíneo, não pode haver essa confusão, né? Porque senão ia sair um monte. Antigamente, tinha muito isso do avô pegar e colocar as crianças no seu nome, adotar, para poder burlar o sistema do INSS. Então, hoje não é mais permitido. Por lei, o avô ou a avó não pode adotar o neto. Pode sim obter a guarda. Aconteceu alguma coisa com os pais, ou se não, o pai ou a mãe são dependentes químicos, decidiram não cuidar da criança. Então, os avós podem obter a guarda dessa criança, mas não podem adotar. E a guarda dá direito sim à pensão. Caso amanhã ou depois aconteça alguma coisa com os avós, essa criança vai ter direito à pensão dos avós. Então isso é algo que não precisa se preocupar. Ah, eu cuido do meu neto, eu tenho a guarda do meu neto. E se acontecer alguma coisa comigo, como é que ele vai ficar? Não, ele é seu dependente. Então, por lei, ele pode receber a sua pensão tranquilo. Tá bom? Então que fique claro isso. Avós, vovós, vocês não podem adotar os seus netos. Irmãos, vocês não podem adotar os seus outros irmãos. Diferença de idade entre adotando e adotante e adotando. 16 anos. Tem que haver uma diferença de 16 anos entre quem está sendo adotado e aquele que quer adotar. Não pode ter menos que isso, porque senão fica aí aquela pessoa adotando uma pessoa que tem quase a sua idade e pode causar algum tipo de confusão. Então, também não tem condições. 16 anos de diferença. Outra coisa legal de se dizer: não precisa ser casado, não precisa, você pode morar junto, você pode ser casado, você pode ser solteiro, você não precisa mais ser aquela coisa do casal heterossexual, isso não existe mais. Pode ser homossexual, casal homoafetivo, transgênero. Qualquer pessoa hoje em dia pode adotar uma criança desde que passe pelo crivo, né, o crivo judicial. Então não é assim, vou chegar, vou adotar, não. Você pode adotar, não precisa mais ser casal hétero, não precisa ser casado, pode ser amaziado, pode ser amigado, união estável, tranquilo. Quanto a isso, já tem vários casos aí de casais homoafetivos adotando criança, sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa importante falar é que às vezes as pessoas acham que elas precisam ser ricas para adotar uma criança. Eu não sou rica, não sou rica. E não precisa ser rico para adotar uma criança. Você não tem que morar num palácio, não tem que ter uma casa com 3 quartos, não tem que ter uma casa com um quarto para cada filho, porque hoje em dia não é essa a realidade do Brasil. Você precisa ter uma casa e um lugar para colocar essa criança. Então, onde que ela vai dormir? Ah, ela vai dormir dentro do meu quarto. Tem um cantinho lá para colocar a cama da criança, tudo certinho, você pode adotar tranquilo. Ah, mas só eu trabalho, só meu marido trabalha e eu não trabalho. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Eu sou autônomo? Não, também não tem problema nenhum, porque eu sou autônoma, meu marido é autônomo e a gente adotou a nossa filha, que logo mais vocês vão conhecer, tá bom? Então não tem problema nenhum, você não precisa ser rico, não precisa, porque às vezes a pessoa fica vendo, ai, mas a Giovana Eubank, né? Adotou uma criança, ela é rica, não sei mais quem adotou é rico, não tem problema nenhum. Cada um de acordo com seu nível de vida, e desde que você tenha condições de criar essa criança, de cuidar dessa criança, desde que na sua casa ela tenha um lugar para ficar, você não precisa morar num palácio. Outra coisa muito importante, se você for adotar uma criança maior de 12 anos, ela tem direito a decidir se quer ou não ficar com você. Ela tem direito de concordar ou não com a adoção. Por que isso? Porque a lei ela priva pelo melhor interesse do menor. E muitas vezes as crianças quer ser adotada só por homens, ou quer ser adotada só por mulheres, ou não quer ser adotado por casal. Isso conta muito da história da criança. Muitas vezes essa criança foi judiada
por um homem, foi judiada pela mãe, e ela não quer ter um pai, ela só quer ter mãe. Então, muitas vezes, é um casal de duas mulheres que adota uma criança que só quer ter mães, não quer ter pais. Então, a criança maior de 12 anos tem essa prioridade de dizer, ó, eu quero ficar com essa mãe, eu quero ficar com esse pai, ou eu não quero. Eu quero um casal que seja cristão, eu quero uma família cristã. Teve um caso de uma criança que ela era transgênera e ela queria também que o pai ou a mãe fosse transgênero para poder entender essa criança. E foi isso que aconteceu. Ela foi para uma família, para uma mãe que era transgênero. Então, assim, o interesse da criança está acima de tudo. Não é o interesse do pai, não é o interesse de quem quer adotar, é o interesse de quem está sendo adotado. Outra coisa muito importante dizer, a morte dos adotandos não traz de volta o poder familiar da família natural. Ou seja, adotei uma criança, o pai morreu, a mãe morreu, aquela criança passa a ser de novo dos biológicos, da família biológica? Não. Vai continuar sendo filho da família que o adotou. Então, morreu, aconteceu um acidente, morreu, o filho vai continuar sendo da família que o adotou. Se durante o processo de adoção, você entrou com o processo de adoção, e durante o processo de adoção houve um divórcio, pode continuar, pode manter o processo de adoção. A única coisa que vai acontecer é que quando sair o termo da adoção, a guarda vai ter que decidir, vai ter que fazer decidir a questão da guarda, com quem vai ficar, como que vai ficar, a questão da pensão alimentícia, tudo isso relacionado a um processo familiar, como do divórcio normal, como se já tivesse os filhos. Então, quando der certo essa adoção, quando você for chamado no fórum, você vai ter que dizer como que vai ficar, os dias que vai ficar, os direitos de visitação, tudo isso. Um dos cônjuges morreu, uma das pessoas que ia adotar a criança morreu. Como que faz? O nome dessa pessoa que faleceu não vai para a certidão de nascimento da criança? Vai para a certidão de nascimento da criança, sim. Vamos supor, o casal heterossexual ou homossexual ia adotar a criança. Um deles faleceu. Quando sair a certidão de nascimento, pode vir na certidão de nascimento o nome da pessoa que faleceu, porque ela já estava no processo de adoção, tá? Não é o caso de uma pessoa que, depois que o marido faleceu ou depois que a esposa faleceu, ela resolveu adotar e quer colocar o nome daquele que faleceu. Não pode. Essa pessoa só pode colocar o nome na certidão de nascimento se ela falecer durante o processo de adoção. Tá bom? Gente, por enquanto é só isso que eu queria falar sobre alguns requisitos da adoção. Depois eu vou estar fazendo alguns vídeos para te informar como que você faz para começar, para iniciar um processo de adoção e para apresentar também a minha filha Ana Luísa, tá bom? Se você gostou, se você tiver alguma pergunta, pode deixar que a gente responde na hora. Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva na nossa página, porque nós vamos fazer vários vídeos sobre adoção. Se você tem essa curiosidade, nós vamos matar toda a sua curiosidade. Tá bom? Por enquanto é só isso. Beijo no coração. Obrigada.